seu marido? É seu amigo, é seu sócio? É seu pai, é sua mãe, é seu filho? Né? Quem que é? Como que vai ser? E aí, depois disso, a gente precisa executar um plano de ação. E aí, a ideia é que você saia desses 4 dias com um plano, tá bom? Para eu falar sobre esse plano, eu primeiro preciso contar um pouco sobre a minha história. Então, eu decidi olhar para a minha história e trazer para vocês aprendizados que eu tive que me fizeram mudar de nível de alguma forma. E eu sei que talvez alguns de vocês já conheçam a minha história, mas eu vou trazer algumas ferramentas aplicáveis disso no dia a dia para vocês, tá bom? Pois bem, vamos lá. Imagina que a minha primeira experiência, né, trabalhando, eu trabalhei em muitos lugares, fiz muitos bicos, mas o meu primeiro trabalho oficial, tirando, por exemplo, quando eu trabalhei na empresa do meu pai, né, quando existia a empresa do meu pai, lá, quando eu devia ter uns 14, 15 anos, trabalhei em organização estudantil, um monte de coisa. E aqui no Outback, né, eu lembro de muitas histórias interessantes que eu vivi, eu aprendi muito. Eu era um garçom. O que um garçom faz? Um garçom, ele serve, tá? E quando você serve, você precisa entender que quem serve geralmente se dá melhor do que quem é servido. Por quê? Porque servir é um passo importante para que você cresça. Então a primeira pergunta é, você serve hoje no seu dia a dia? Quando você serve, você agrada ao outro, não é? Quando você agrada ao outro, você pode ou não ter uma retribuição por isso. Então não é só desempenhar o seu trabalho, é servir, é a mentalidade de sempre servir. E nessa mentalidade de servir, eu queria crescer. Então eu lembro que eu tinha os intervalos do Outback e eu sempre, eu não lembro se era 15 minutos de intervalo, alguma coisa assim, e eu podia escolher entre 2 comidas. Ou era um pão puma, um hambúrguer e um pão puma, ou era arroz e frango, se eu não me engano. E a gente tinha talvez 15 minutos ali de intervalo, era muito rápido, ou 20 minutos. Eu lembro que eu tinha uma visão muito clara na minha cabeça. A visão era, eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero ficar rico. Essa era a minha visão. Você precisaria ter uma capacidade de gerar valor ao longo do tempo. Para você ter uma capacidade de gerar valor ao longo do tempo, você precisaria ter valor para entregar. Para você ter valor para entregar, você precisaria de conhecimento. Você precisaria de investimento em você mesmo. Você precisaria de aprendizado. E se você precisar de aprendizado, qual que é a única forma de aprender? A única forma de aprender é através da humildade. Então, a primeira coisa que eu aprendi como garçom é ter humildade. Então, quando a gente fala da humildade, né, o que eu percebi? Enquanto eu estava preparando a aula de hoje, eu entendi que a gente tem basicamente o seguinte.